Bom dia, amigos. 6 de junho de 2025. TGIF, Thank You God, it's Friday. Então, hoje é uma sexta-feira, dia da gente sair para tomar chopp. Mas as coisas não tão bonitas na nossa Ucrânia. Como vocês podem olhar o mapa, foi um ataque massivo durante toda a noite, com mísseis, drones, tudo que você pode imaginar, a Rússia lançou contra a Ucrânia. Mas a Ucrânia não ficou parada, não. Também revidou e revidou forte. Tá? Essa noite, enquanto a Rússia lançava um ataque massivo contra civis em toda a Ucrânia, drones ucranianos revidavam com precisão, atingindo um depósito de combustível na base aérea de Engels e a fábrica Progress, em Michurinsk, que produz equipamentos para infraestrutura de mísseis, aviação e energia. Um contraste claro, terrorismo versus defesa direcionada. Zelensky disse que a Rússia se orgulha de saber matar. E, falando francamente, esse país não aprendeu nada além disso direito. Simplesmente não há iniciativas de paz no mundo que a Rússia não rejeite. Eles não gostam de nada, só gostam de ruínas e assassinatos. Eles devem responder por isso, disse o presidente ucraniano no seu discurso noturno. Eu não posso mostrar as explosões porque o YouTube não gosta. Mas aqui aparece um filme com 4 mísseis russos atingindo locais em Lutsk, no oeste da Ucrânia. Tá? Então, se eu... Tá vendo? Aparece direitinho, mas se eu mostrar isso aí, o YouTube me ferra. Aqui, a base aérea de Engels, o depósito de petróleo para reabastecimento da aviação estratégica russa. Tá vendo? Esse é o campo de aviação de Engels 2. O depósito de óleo está em chamas. Na noite de 6 de junho, drones de combate ucranianos atacaram as cidades russas de Saratov, Engels e Ryazan, segundo autoridades russas. Segundo moradores locais, explosões foram ouvidas nas cidades. Autoridades locais falaram sobre o trabalho das forças de defesa aérea. Às 3 da manhã, sabe-se que uma refinaria de petróleo está em chamas em Engels. Em Ryazan, supostamente, houve voos perto do aeródromo, onde as aeronaves estratégicas dos invasores russos estão estacionadas. As autoridades dessa última cidade relatam que as defesas aéreas foram implantadas perto do aeródromo de Diaghilev, em Ryazan. Na noite passada, a Rússia lançou 407 drones e 44 mísseis contra a Ucrânia, de acordo com o porta-voz da Força Aérea, Yuri Ignat. Relatórios preliminares indicam que até 30 mísseis e pelo menos 200 drones de ataque foram abatidos. O número exato de alvos interceptados ainda está sendo verificado pela Força Aérea. Tá? Vamos ver a seguida, olha aí. Em seguida, vamos ver alguma das últimas notícias, mas eu posso já ler as baixas russas. Foram 1.160 soldados, 2 tanques, 5 blindados, 44 peças de artilharia, 3 sistemas antiaéreo, 174 UAVs e 101 veículos de transporte de logística. Aqui na Crimeia, explosões foram relatadas em toda a Crimeia ocupada, tá? Tá vendo aqui o cursor? Uma explosão ocorreu nos trilhos da ferrovia entre as estações Evikavova e Saguni, região de Voronezh. Aqui mais para cima,
Drones atacaram fábrica Progress em Michunsk. Aqui também em cima. Explosões violentas foram relatadas no campo de aviação de Bryansk. Aqui no azulzinho. Militares ucranianos atingem lançador Iskander-M na região de Bryansk, na Rússia. Então, o Iskander é muito rápido, é muito difícil de ser abatido. Como os ucranianos destruíram o lançador, pelo menos um monte de ataques foram prevenidos. Mas tinha muitos aviões no ar, então... Casa residencial danificada após ataque de drone em Engels aqui. Depósito de combustível explodiu em Engels. E 6 bombardeiros, meia dúzia de bombardeiros Tupolev 95, aquele quadrimotor a hélice, e 2 bombardeiros Tupolev 160, aquele de jato de asa flexível, né, que abre e fecha. Eles estão supostamente no ar, atacando a Ucrânia. Aquele cartão azul da defesa antiaérea eu ainda não tenho, mas já disse mais ou menos, né, que a Rússia lançou uns 407 drones, mais 44 mísseis, então vocês já estão sabendo, a gente não precisa perder tempo, vamos direto para a galeria de membros. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Chanceler Merz, durante seu encontro com o presidente Trump, informou: todos nós buscamos medidas e instrumentos para pôr fim a essa terrível guerra. E permitam-me lembrá-los de que dia 6 de junho é o dia do aniversário em que os americanos acabaram com uma guerra na Europa. Acho que isso está em suas mãos, especificamente nas nossas. Então, vamos conversar sobre o que poderemos fazer juntos. E estamos prontos para fazer o que pudermos. E vocês sabem que apoiamos a Ucrânia e que buscamos mais pressão sobre a Rússia. A União Europeia fez isso e devemos conversar sobre isso. Parece que o namoro ou a lua de mel entre o Trump e o Elon Musk está chegando ao fim, né? À luz da declaração do presidente sobre o cancelamento dos meus contratos governamentais, SpaceX, disse Elon Musk, começará a descomissionar sua nave espacial Dragon imediatamente.
Não sei o que está havendo, mas parece que os dois estão brigando. Isso é uma coisa que a Europa tem que levar a sério. A Europa ainda não entendeu que ela é a bola da vez, tá? Tirando Polônia, Alemanha e Ucrânia, o resto nunca foi páreo para a Rússia. Então, se a Rússia vencer a Ucrânia, ela está a um passo de fazer o que sempre sonhou: dominar toda a Europa. Em 3 meses, a Rússia produz tanta munição quanto todo o bloco da OTAN em um ano, disse Rutte. Os países da OTAN já deveriam estar se preparando para uma possível agressão da Rússia e aumentar os gastos com defesa, ele disse. Vários vídeos alegando mostrar algum tipo de objeto ou objetos queimando ao entrar na atmosfera da Terra na noite passada sobre o norte do Cazaquistão começaram a circular no X, com evidências sugerindo que provavelmente eram satélites ou detritos espaciais, e não, como alguns sugeriram, o lançamento fracassado de um míssil balístico de alcance intermediário RS-26 Orezhnik pela Rússia contra a Ucrânia. Eu fico sempre impressionado com o tamanho do Yermak, né? Andriy Yermak é o chefe de gabinete do Zelensky. E ele é todo grandalhão, cara. Os outros ficam tudo parecendo anão perto dele. Encontrei-me com o deputado americano Brian Mast, um veterano que realmente entende de guerra. Sou grato pelo diálogo franco e construtivo e por sua compreensão clara dos desafios da Ucrânia. Precisamos de apoio na defesa. Convidei-o a visitar a Ucrânia e testemunhar em primeira mão nossa luta pela liberdade, disse o Andriy Yermak. Isso é o que muitos países deviam estar aproveitando. A China, inclusive, mandou observadores para a Rússia para acompanhar a guerra e ver se aprende as novas tecnologias, né? Ucrânia e França estão explorando a produção conjunta de armas, incluindo drones e sistemas de defesa aérea, para fortalecer as forças armadas ucranianas. Ministro Merov disse: nós trazemos experiência de combate. A França traz a indústria, uma parceria vantajosa para todos. Canais de monitoramento russos relatam que uma segunda onda de mísseis está a caminho da península ocupada, da Crimeia. Segundo canais russos, um míssil foi lançado em direção a Sebastopol e supostamente abatido. Moradores locais afirmam que era um Netune. A ameaça aérea permanece e as autoridades alertam para um possível ataque combinado esta manhã. Desculpa ainda colocar coisas desse idiota, mas os relatórios do Noel publicaram isso no X, eu tenho que mostrar para vocês. O presidente Donald Trump comparou a guerra da Ucrânia a uma briga louca entre 2 crianças em um parque, acrescentando: às vezes é preciso deixá-las brigar um pouco antes de separá-las. Entendeu? O que é que eu desenho? E ele não parou por aí, não. Ele afirmou que sanções poderiam ser impostas tanto à Ucrânia quanto à Rússia. Ué, impor sanções para a Ucrânia está sendo atacada. Esse cara é um imbecil, dizendo: tem um prazo na cabeça, seremos muito duros, é preciso 2 para dançar tango. No entanto, evitou uma resposta direta sobre se aumentaria a pressão sobre o Kremlin. Ele também expressou compreensão pelo ponto de vista da Rússia em relação aos ataques ucranianos à base aérea russa. Esse cara é um idiota. Quer dizer que ele compreende o ponto de vista russo de um ataque. E os ataques diários contra a Ucrânia, ele não compreende nada, não? Cara,
irrita. Por isso é que eu evito publicar coisa que ele diz. Mas, como ele é um besta importante, todo mundo fica divulgando as besteiras que ele diz. Eu tenho que noticiar, goste ou não goste. O deputado ucraniano Ronan Kostenko alerta que a Rússia pode atacar o distrito governamental de Kiev esta manhã, tendo como alvo a área de Verkhovna Rada e do gabinete de ministros. Quer dizer, tentar atacar e destruir o parlamento ucraniano. Engraçado que vai destruir o parlamento ucraniano e depois quer fazer eleições como? Como eu comecei mostrando o Meres, eu termino mostrando o chanceler. Conversamos sobre a Rússia e a Ucrânia, gostaríamos de ver essa guerra acabar, talvez acabe, mas algo aconteceu há alguns dias, e agora haverá uma resposta, e a situação se agrava. Ele, Meres, não está feliz com isso, e eu também não, mas acho que conseguiremos pará-la. Entenderam o que o idiota louro está dizendo? Quer dizer que algo aconteceu há alguns dias e agora haverá uma resposta. Quer dizer, ele concorda que a Rússia deu uma resposta ao ataque que foi assim em não sei quantos mil. E a Rússia todo dia ataca civis na Ucrânia e ele não acha que aconteceu nada. Pela madrugada. E assim chegamos ao final de mais esta edição. Não tenho mostrado os ataques na Ucrânia porque é uma coisa que todo mundo sabe, imagina, todo dia. Só o Trump é que não sabe. Mas todos nós sabemos que todo dia acontecem esses crimes de guerra e fica por isso mesmo. Nem OTAN, nem ONU, nem nenhum organismo internacional faz nada. E as pessoas continuam morrendo e ninguém faz nada. Né? A não ser contar vantagem, reunião, o outro dizendo que... Olha, não se iludam. Não se iludam. O Trump disse que se não houver paz, ele vai aplicar sanções nos dois lados. Na Ucrânia e na Rússia. Porque para dançar um tango precisa de dois. Ele é imbecil. Provavelmente nem tango ele entende. Né? Se entendesse, não estava falando tanto em tango. Mas não se iluda. Ele está apertado pelos russos e procurando uma saída para a Rússia. Uma coisa que é de uma cretinice sem tamanho é ele dizer que entende o fato dos russos estarem chateados com o ataque nas bases aéreas. Isso ele entende perfeitamente, é uma coisa normal. Agora, o massacre de mulheres, de crianças, de civis, toda noite, ninguém entende? Não é uma coisa normal? Não se iluda que os Estados Unidos, pela potência que é, econômica, pode fazer um estrago. Para proteger o Vladimirzinho, ele pode ferrar a Ucrânia. A Ucrânia consegue lutar contra a Rússia, mas lutar contra os Estados Unidos é outro patamar. Enfim, vamos ver os membros que fizeram comentário no dia de ontem. Como eu disse, eu passo o dia anotando num bloco de notas todos aqueles que fazem comentário e dizem de que cidade estão falando. E agora eu separei em membros e demais amigos. Então agora veremos os membros do canal.
Muito bem. Visto os membros do canal, agora a relação de abraços de todos os amigos que passaram pelo canal. Espero que você tenha gostado. Fiz um vídeo um pouco mais curto do que o normal, porque eu tenho certeza de que vocês entendem que eu não ia encher a cabecinha de vocês com besteira. Então vamos esperar notícias melhores para divulgar. Um abraço ao Carlos Caldeira, lá de Salvador, Bahia, e um abraço a todos e a todas. E até amanhã, se Deus quiser.